Olá, hoje a gente vai mergulhar numa fonte bem fascinante. O livro Não Começou com Você, do Mark Wolin. A ideia central nossa, é intrigante, né? Será que as dificuldades, os medos, talvez até padrões que a gente vive hoje, podem ter raízes não só na nossa história, mas, sei lá, na dos nossos pais, avós, até bisavós? Exatamente. O livro, ele explora justamente essa ideia do trauma familiar herdado. Sugere que eventos, emoções que não foram bem resolvidos lá atrás podem ser transmitidos, sabe? E aí impactam a gente de formas que a gente nem imagina. Mas olha, não é para achar culpados, é mais para compreender mesmo. Parece quase um guia prático, né? Para a gente entender essas conexões que ficam meio escondidas. Vamos tentar desembrulhar isso um pouco? A ideia principal, então, é que certas coisas, ansiedade, talvez depressão, bloqueios, às vezes até sintomas físicos, podem não ter começado com a gente. É isso? Isso. O livro traz a ciência por trás disso, como a epigenética, por exemplo. Tem estudos mostrando que experiências muito fortes traumáticas podem deixar umas marcas químicas no DNA. Essas marcas, elas podem ser passadas adiante. Pensa assim, o estresse da mãe durante a gravidez, como isso pode meio que pré-programar a resposta ao estresse do bebê. Ou então, estudos com animais que mostram comportamentos ligados a traumas sendo herdados por gerações que nem viveram o evento original. É bem forte pensar nisso. Nossa, é aqui que fica muito interessante como guia prático mesmo. O Walling propõe que a nossa própria linguagem pode revelar essas heranças. Como assim? Sim, ele chama isso de linguagem central. As palavras exatas que a gente usa para descrever nossos maiores medos, sabe? Ou aquelas queixas que sempre voltam. Essas palavras podem ser ecos diretos de traumas lá de trás da família. Uau! Então, a forma como eu falo sobre meus problemas pode ser uma pista? Pode ser sim. O método envolve ouvir com muita atenção essa linguagem. Identificar o que ele chama de descritores fundamentais, que a gente usa para os nossos pais, por exemplo. Ou então, encontrar a sentença central, aquela frase que parece resumir nosso medo mais profundo, nosso maior bloqueio. A ideia é que essas palavras não são aleatórias, entende? Elas podem apontar para a origem da dor. Tá, faz sentido, mas e como é que a gente conecta essa linguagem com eventos específicos da família? O livro dá alguma ferramenta para isso? Para essa investigação? Dá sim. Ele sugere, por exemplo, criar um genograma. Imagina uma árvore genealógica, só que bem mais detalhada. Você não coloca só nomes e datas, mas mapeia eventos importantes. Mortes muito cedo, perdas grandes, pessoas que foram excluídas da família, migrações difíceis, segredos guardados, sabe? Grandes dificuldades mesmo. Isso ajuda muito a visualizar os padrões e as possíveis fontes daquele trauma que a linguagem está apontando. Entendi. É como montar um quebra-cabeça da história familiar, né? Para ver onde as peças se encaixam com o que a gente sente hoje. Então, ok. A gente identifica essas possíveis conexões usando a linguagem, o genograma. E aí? O que o livro propõe como caminho? Dá para mudar esses padrões que parecem vir de tão longe? Olha, o foco é totalmente na cura interna. O livro fala bastante sobre o poder das imagens de cura e também da neuroplasticidade, que é essa capacidade incrível que o cérebro tem de mudar, de se reorganizar. Ele propõe rituais e também desenvolver sentenças de cura personalizadas. São frases que ajudam a gente a reconhecer o passado, a honrar os ancestrais que passaram por aquilo e, o que é crucial, diferenciar o destino deles do nosso. É um processo, sabe, de reconhecer o que pertence ao passado e assim poder reivindicar a própria vida no presente. Entendi. Então, quer dizer, o que tudo isso significa no fundo, a mensagem principal do livro Não Começou com Você, parece ser que se a gente conseguir entender essas narrativas não contadas, esses traumas herdados na família, a gente pode encontrar uma liberdade nova no presente. É por aí? Precisamente. É isso mesmo. Ao trazer essas dinâmicas que rodam no inconsciente para a consciência, usando as pistas da nossa própria linguagem, da história da família. A gente pode começar a se desvencilhar desses padrões que não servem mais, né? A cura, muitas vezes, ela começa com esse reconhecimento, com essa clareza. Fica então a reflexão, né?
que histórias não contadas podem existir na nossa própria linhagem familiar. E como será que elas podem, talvez, estar se manifestando hoje na nossa vida? É uma exploração que, pelo visto, pode levar a descobertas bem surpreendentes sobre nós mesmos. Muito interessante. Até a próxima.